Na foto eu fiquei muito bonito, mas eu sou bem mais bonito pessoalmente, vocês já notaram, né? Vocês já notaram, né? Foto não diz tudo, né? Assim como palavra também não consegue expressar tudo que nós queremos dizer. Eu estou imensamente feliz de estar abrindo o congresso, de estar abrindo o primeiro de muitos congressos. Por isso que o nome é Primeiro Congresso, Espiritualidade e Renovação. Porque é melhor do que na foto, gente. Pode deixar eu mesmo aqui, tá? Eu queria só um pedestal. Só um pedestal, por favor. E está abrindo, está nessa comunidade de novo, está com muitos amigos novamente. Ouvindo daqui a pouco o pastor Alexandre Carneiro, para a gente beber um pouco desse alimento maravilhoso, e está com o pastor Palheiro e sua família também, e essa comunidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 3 textos, rapidamente. Eu tenho quanto tempo, Palheiro? Desculpa. 45 minutos. Quando estiver próximo, vocês avisam, né? Mas tem um que não está caindo? Aleluia. Nós vamos ler o Salmo de número 42, Salmo de número 42, versículo de número 2. Ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Salmo 42, verso 2. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Mateus capítulo de número 1, gente. Verso de número 18 ao verso de número 25. Eu não vou ler o texto todo. Salmo 42. Minha alma tem sede de ti. Mateus capítulo 1, verso de número 18. Diz o texto, eu queria só fazer um resumo do texto. Que José descobriu que Maria estava grávida. E José então resolveu abandonar Maria, deixar Maria, se afastar de Maria. E José resolveu não ter nenhuma confusão, não fazer nenhuma confusão e abandoná-la. Mas diz que um anjo apareceu a José e disse: José, não te perturbes, porque o que tem no ventre de Maria é vindo do Espírito Santo. E José então volta para sua mulher, e a história, vocês conhecem o resto. Gálatas capítulo de número 5, verso 19 ao verso de número 22. Gálatas 5, do 19 ao 22. É um texto conhecido também. O texto de Gálatas 5, do 19 ao 22, resume as obras da carne e o fruto do Espírito. E Paulo então compara situações péssimas para nós com situações que nós deveríamos caminhar, o fruto do Espírito. Dito isso, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar nessa noite. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por estarmos iniciando, Senhor, esse congresso, iniciando esse encontro.
E queremos te pedir, Deus, que o teu Espírito nos conduza agora em tudo aquilo que nós vamos refletir. Que o teu Espírito, Senhor, nos conduza em tudo aquilo que nós vamos refletir, sim, meu Pai. Deus, nós sabemos que serão 4 noites de desafios, serão 4 noites, Senhor, de diversos assuntos, mas no final nós queremos, Senhor, crescer como homens e mulheres, Senhor. Homens e mulheres que caminham contigo, homens e mulheres que caminham nessa terra, que querem fazer o bem a outras pessoas. Deus, nos dá uma espiritualidade saudável, meu Pai. Ajuda-nos, Deus, a compreendermos a Tua Palavra, a entendermos a Tua Palavra e a vivermos isso, meu Pai. É assim que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Os 3 textos eu tentei de forma resumida, por isso que eu não li os 3, para nós ganharmos tempo naquilo que nós vamos conversar. Citei para que vocês conhecessem e se aprofundassem neles. Eles falam de momentos diferentes. O Salmo de número 42 é um salmo para ser lido na visão de um homem que tem a cabeça meio que determinista, meio que fechada no seguinte ponto: ele não sabe explicar algumas coisas, mas ele tem uma sede por alguma coisa que não é apenas palpável, que não é apenas percebida pela questão humana. É o homem que diz: eu não tenho sede, Senhor. Quando a gente trata um tema como esse de espiritualidade, caberiam N definições sobre espiritualidade. Espiritualidade seria a busca de um homem pelo transcendente, por alguma coisa que não é palpável, por alguma coisa que não é humana, mas essa espiritualidade acontece dentro do humano, nesse sentido de que é a busca pelo transcendente. Todo homem, toda mulher tem uma espiritualidade. Nós temos uma espiritualidade chamada espiritualidade cristã. Mas se você prestar atenção, por exemplo, um budista busca alguma coisa diferente, um espírita busca alguma coisa diferente. A nossa grande diferença é que nós buscamos esse transcendente, acreditando em ter uma fé num Deus que nós conhecemos através e a partir da Bíblia, através e a partir das experiências dos outros, que nos contam um testemunho. Nós abraçamos uma fé e temos essa sede nesse Deus. Assim como a corça anseia por água, meu coração tem sede de ti, Senhor. O segundo texto que nós citamos aqui para a nossa meditação é um texto que lindo, porque a gente conhece o final. Aliás, eu acho que eu já contei isso para vocês, quero contar de novo. Eu tenho uma dificuldade imensa de assistir filmes. O filme tem que ser muito bom, muito bom. Eu confesso a você que a maioria dos filmes alguém já tem que me dizer o enredo, como é que vai ser, para eu poder sentar e assistir, porque eu sou imperativo. Assistir um filme que eu não tenho ideia mais ou menos, os 10 primeiros minutos, se ele for ruim, eu sou parecido com o pastor de vocês. Porque, não, eu estava vendo o Palhano ministrando louvor e estava lembrando dele de algumas coisas, e você vê que ele não para, ele não está cantando, mas ele está curtindo o violão, e está preocupado na nota da guitarra, está preocupado na bateria, e está preocupado no que vai ser. Assim sou eu, meu que imperativo. Agora você imagina que a história de José é uma história que nós já conhecemos no final dela. É muito linda. Ele tem uma mulher que fica grávida do Espírito Santo, tem Emanuel, Deus conosco. É muito lindo. Mas você imagina um homem que descobre que a sua noiva, dentro de uma cultura absolutamente machista, está grávida. Eu acho que José não entendia nada de genética, não entendia nada de biotecnologia, mas ele sabia como é que se fazia um menino. Ele sabia. E ele sabia que não tinha sido ele. Você imagina a cabeça de um homem que arquitetou um projeto de vida, de casar com uma pessoa, de manter uma base familiar perfeita, e de repente esse sonho desmorona. Você olha, a mulher está grávida, peraí,
filho não é meu. Essa criança não foi eu que gerei. Ah, mas veio um anjo e disse a José que era feito pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. Vai dizer isso para os amigos de José. Você casou com Maria, José? Opa, eu vou criar esse menino. Mas José de quem que ele é? Filho meu? De Deus. Né, José? Como foi que apareceu aí? O Espírito Santo colocou na barriga. Ô José, tu é crente mesmo? Tu é crente mesmo? Eu fico imaginando quando José passava, algumas pessoas diziam assim: lá vai José, o pai de Jesus que não é o pai de Jesus. Com todo respeito, porque eu já morei lá em Palhano, a primeira igreja que pastoreou foi lá. Mas lá, se morasse aqui em Fortaleza, eu ia dizer para José: vai morar lá no Zé Valdo. Vai morar lá no Zé Valdo. Tem alguém do Zé Valdo aqui? Pode ser, a culpa não é sua. Não tem ninguém, não. Vai morar lá. Porque o homem preparou uma vida e de repente ele se deparou com um fracasso. Ele preparou uma estrutura de casamento e não foi do jeito que ele tinha preparado. Você já fez tudo certo na vida, deu errado? A gente faz tudo certo e ainda dá errado. É possível, pastor? É possível. Quem vai te dizer isso? No decorrer dos 4 dias aí, alguém vai te explicar melhor isso aí. Pergunta depois para o pastor Alexandre Carneiro como é que são as fórmulas aí. E terceiro texto que nós lemos. Nós lemos um texto que compara uma bipolaridade, 2 polos. Um polo de um homem que pode ser absolutamente ruim, guiado pelo adultério, guiado pela mentira, obra da carne. E um homem que pode ser guiado pela benignidade, pela bondade, pela mansidão, pelo amor, pela fidelidade, fruto do Espírito. Paulo, ele coloca um conjunto de situações que ele considera que levam um homem para um caminho ruim. E ele coloca um conjunto de situações que diz que se o homem for guiado por ela, esse homem vai ser um homem guiado pelo Espírito. Ele trabalha com o polo da carne, com o polo do Espírito. Ele trabalha com uma ponte que ele considera ruim, e ele trabalha com a ponte que ele considera boa. E aí, diante disso, diante desses 3 textos e dessa introdução que nós fizemos, o que é uma espiritualidade que ainda vai uma segunda vez, que ainda aposta numa mulher que as pessoas se fazem hora, que mesmo tendo vivido muitas vezes a obra da carne, tendo se deparado com situações negativas, ainda tem a perspectiva da obra do Espírito. Ainda que tenha vivido o adultério, ainda que tenha vivido a mentira, ainda que tenha vivido no meio de um conjunto de situações complicadíssimas. Como é que a gente vive de novo? Renova. Vive uma segunda chance. E eu queria trabalhar algumas coisas com vocês. Uma espiritualidade que se encanta novamente. Uma espiritualidade que anda a segunda leva. Que diante da dificuldade ainda cria força para recomeçar. É uma espiritualidade, queridos, que se encanta com Deus. Apesar de dores e fracassos que nós temos no decorrer da caminhada. Senhor, eu tenho sede de Ti, assim como a coça anseia por água. Senhor, eu confio em Ti, ainda que todos fiquem zombando e dizendo um monte de coisa da minha cara, Senhor, eu acredito que o que está no ventre da minha mulher vem do Teu Espírito.
Senhor, eu sei que ainda existe uma segunda chance, que mesmo quando eu olho e vejo as obras da carne, vejo tudo que eu posso ter feito, eu sei que eu posso buscar um novo caminho, eu sei que existe uma nova possibilidade, eu sei que existe um passo novo, eu sei que existe um dia seguinte, eu sei que pode existir um renovo. Ou seja, mesmo que ele esteja numa situação extremamente complicada, Senhor, eu me encanto contigo, eu me encanto com a tua palavra, eu me encanto com a tua esperança, eu me encanto, Senhor, com a palavra que enche o meu coração, eu ainda consigo me encantar com uma canção que fala de ti, eu ainda consigo me encantar com a vida, porque na vida eu te percebo, eu ainda consigo, Senhor, me encantar contigo mesmo diante do fracasso dos outros que estão próximos de mim, eu consigo me encantar contigo. Eu tive muita oportunidade na vida de me desencantar com Deus, muitas. Quando eu lembro um pouco da minha história, quando eu lembro um pouco da minha vida, eu tive a oportunidade de não estar mais aqui agora no púlpito. Porque em vários momentos da minha caminhada, em vários momentos eu desacreditei no ministério, eu desacreditei diante de dores, diante de pecados meus, diante de erros que eu cometi, diante de erros que os outros cometeram comigo. Aliás, é fácil a gente falar de tudo que acontece dentro da igreja e xingar a igreja. Não sei se vocês já notaram isso. No primeiro erro do pastor de vocês, eu digo, é fácil se desencantar com tudo que está aqui, gente. Aliás, coisa boa não encanta. Ninguém liga para o outro para dizer assim, fulano de tal é maravilhoso, legal. Por quê? Porque ele entrou na minha frente na fila porque eu deixei e ele foi conversando comigo. Ninguém liga para dizer isso. Agora, se você entrar furando a fila de alguém, sem pedir licença a ninguém, todo mundo liga, como é fulano, como é o Jorge? Furão de fila. Você vê no Antigo Testamento que tudo de ruim que acontecia contaminava o homem, né? Não pode tocar numa mulher menstruada, não pode tocar num animal morto, o instante contamina. E se pegasse uma mulher limpa, por que não purificava? E se pegasse um animal vivo, por que não purificava? Por que o pecado de uma tenda, na tenda de um, contaminava todo mundo? E o santo que estava orando lá, e lá no Novo Testamento a gente vai ver que a oração do justo vale mais, para fazer esse paralelo. E por que não compara? Por que tem lá um santo? Por que tem um bom? E por que não vai e contagia todo mundo? Porque a gente tem uma mania de se ligar ao que é ruim, ao que é morto, ao que não presta. Parece que fala alto, parece que o defeito dos outros eles brotam aos nossos olhos de uma maneira intensa, imensa. Falar do marido e da esposa é fácil, aquilo que ele cometeu naquele dia errado, não sei o que. Ninguém lembra daquele beijo que ele deu daquele jeito e tudo. E passou a mão no seu cabelo daquele jeito, fez aquela paquerada daquele jeito. Ninguém lembra. Agora você imagina nós lembrarmos de Deus num momento absolutamente de dor, de angústia, e que não seja apenas para você estar orando e dizendo assim, Senhor, socorre. Você se lembrar e se encantar com Deus diante de evidências que dizem muitas vezes até, será que Deus está olhando para você? Salmo 3, como tem crescido os meus inimigos, tem se multiplicado os meus adversários, muitos se levantam para dizer que não há mais salvação para mim em Deus. Imagina quando alguém olha para a tua vida e diz o seguinte, olha, diante das tuas dores, dos teus fracassos, esquece Deus, porque Deus esqueceu você. Esquece Deus, que Deus esqueceu você. E aí no meio da situação complicada, da situação ruim, a gente fica olhando mesmo e dizendo assim, cadê Deus? E se a gente não perceber Deus, e se a gente não tiver essa sede do divino, e se essa fé não for aquecida e mantida, se renovar, andar a segunda légua, é infinitamente mais difícil. Renovo não começa
naquilo que você vai fazer. Começa naquilo que você acredita. Amém? De novo, começa naquilo que você olha o seguinte: não, Senhor, a minha espiritualidade vai ser saudável daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 5 meses. Não. Ela começa a se transformar agora, onde eu estou, no meio do fracasso, percebendo Deus no meio de uma circunstância completamente adversa, transcendendo a situação completamente adversa. Isso não significa dizer que você negue a situação que você está vivendo. Negar a realidade é alienação. Ter esperança e fé é acreditar em Deus vivo. São 2 coisas completamente diferentes. Segundo, os textos que nós lemos, eles nos dizem que nós muitas vezes não sabemos para onde é que nós vamos. Muitas vezes nós não sabemos para onde é que nós vamos. Mas nós precisamos saber para onde nós não vamos. O texto de Paulo é maravilhoso porque fala da obra da carne, do fruto do Espírito, e ele começa primeiro falando das obras da carne. Quando começa falando das obras da carne, e ele diz o seguinte: mas eu vou apresentar para vocês uma coisa maravilhosa. E alguém podia dizer: mas você fala das obras da carne, e agora para onde é que a gente anda? Como é que eu chego na bondade? Como é que eu chego no amor? Como é que eu chego na fidelidade? Como é que eu tenho um renovo de vida? Como é que eu começo essa coisa nova? Como é que eu chego lá? Como é que vocês falam as coisas bonitas aí na frente, aí vocês pregam, mas como é que a gente chega nesse encanto? Como é que a gente chega em Deus? Eu não sei por onde é que eu vou andar. Às vezes nós não sabemos ainda qual é o caminho que nós vamos trilhar, mas nós precisamos saber o caminho que nós não queremos mais. Eu não sei se vocês conhecem a minha história, mas eu estou no 2º casamento. Na semana eu me encontrei com um pastor que está terminando infelizmente o casamento dele, e eu acredito que casamento não foi feito para acabar. Casamento não foi feito para acabar. Amém? Amém? Mas se acabar, gente, não é para você viver o luto a vida toda. Acabou. Não é para acabar. E eu me lembro que antes de acabar meu casamento, os últimos 3 anos, eles me fizeram absolutamente mal a mim, e eu acredito que fizeram muito mal a minha ex-companheira. Mesmo acreditando, gastando todas as minhas forças, gastando todas as minhas fichas, investindo de todos os jeitos, orando de todos os jeitos, fazendo terapia de todos os jeitos, mas eu me lembro que muitas vezes eu ia pregar na igreja, eu ia sem a menor condição de pregar. Você imagina que é um homem que termina de pregar com a esposa e vai pregar. Não era briguinha. Ah, pastor, pelo amor de Deus, você quer dizer que se o pai não brigar com a Patrícia, ele não pode pregar? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a minha alma já estava cansada e dolorida. Porque as brigas e as falhas já eram imensas na nossa história. E eu apostei uma vez, eu apostei 2, eu apostei 3, eu apostei 4, e eu apostei. E é muito fácil dizer: eu apostei. Eu acho que o outro lado também apostou, eu acho que o outro lado também tentou, eu acho que o outro lado, na medida dela, ela também fez de tudo. Mas só que teve uma hora que nós chegamos, sentamos e dissemos o seguinte: olha, não dá mais. E eu sei qual é o caminho que eu não quero mais. Eu não quero mais esse caminho. Eu não quero mais viver algumas situações. Eu não quero mais estar em alguns momentos passando por situações extremamente complicadas. Eu não quero olhar para minha filha quando ela estiver grande com um olhar que não seja o olhar de um homem, de um pai, de um cara íntegro. E como é que você vai fazer isso? Eu não sei como é que eu vou chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Vou olhar para a Letícia, explicar algumas coisas. Agora eu sei que esse caminho que eu estava trilhando com você, com a minha esposa, eu não quero mais. O que vai dar lá na frente? Aí a gente volta para o primeiro ponto. Eu tinha um campo, uma esperança, uma sede, um Deus que regia, que criava uma palavra que me confrontava
Irmãos, é porque eu não estou entrando em detalhes. Para você que está só escutando a minha história, talvez esteja dizendo assim: pastor, pelo amor de Deus, quando eu chegar hoje lá na minha casa, eu vou pegar o meu marido, colocar na parede, apontar o dedo na cara dele e dizer: eu nem sei o que ele vai dar, só sei que eu não quero mais, eu não quero mais você. Não vá fazer isso não. Não vá fazer isso não. A história era outra. Os fracassos eram outros. Eu me lembro quando nós nos separamos, e o Jorge e a Paula, eu acho que acompanharam isso de perto. Eu me afastei uns 2 meses da igreja, fiquei meio que totalmente depressivo. Eu não sabia nem onde era que eu ia morar, gente. Mas eu já sabia onde eu não queria morar. Eu não sabia quem seria minha futura esposa. Mas eu já sabia que não dava mais para ser minha esposa. Porque muitas vezes, no momento de fracasso, de dor na vida, nós não temos visão ainda como as coisas vão acontecer. Nós não sabemos ainda onde é que nós vamos colocar os nossos pés, colocar os nossos olhos. E só para contar o outro lado, os meus alunos aqui conhecem, eu não sei se o Palhano, o Alexandre conhece o resto da minha história. Eu conheci uma menina maravilhosa, linda, que só tinha namorado uma vez, e não tinha namorado legal, porque ela nunca gostou do rapaz que namorou, porque ela tinha uma paixão platônica, ela era apaixonada pelo cara, só que o cara nunca tinha dado bola para ela, nunca tinha olhado para ela, não sabia quem ela era, nada disso. E ela escrevia carta pro cara e guardava as cartas, e ela era uma menina muito fiel a Deus, muito séria, muito honesta, nunca mandou as cartas pro cara, porque o cara tinha namorado, não sei o quê. Ela me contou essa história, eu namorando com ela, eu disse: eu quero ver essas cartas. E ela disse: não vou mostrar para você. Eu disse: eu quero ver essas cartas. E ela foi me mostrar as cartas. Você sabe quem era o rapaz? Era ele. Agora acabou. E eu chorava compulsivamente. Senhor, eu estou recebendo uma segunda chance agora, de família, de casamento, de novo. Eu sei, Senhor, aquilo que eu não quero mais trilhar, de erro, de falha. E que chance maravilhosa se encontrar com alguém que teve um encanto com você, com uma história toda fracassada, com uma história toda romântica. E eu lembro que eu fui chegar na casa dela lá e fui sentar com o pai e com a mãe dela, e a mãe dela sentou e fez um sermão do tamanho do mundo. Primeiro que eu cheguei lá, e ela disse: olha, eu conheço sua história, sei que você é pastor, sei que você terminou um casamento, sei que não sei o quê, sei que não sei o quê, sei que não sei o quê, sei que não sei o quê. Mas eu quero dizer que a minha menina aqui, a gente cuida dela com muito carinho e tal, e a mãe dela já sabia da história, que ela tinha sido apaixonada por mim e tudo mais, papapá. E quando eu sentei para conversar com a mãe dela, olhei no olho da mãe dela e disse: olha, eu quero que você saiba o seguinte: ninguém tem o poder de mudar a história. O que já aconteceu na nossa vida, já aconteceu. Mas eu posso ressignificar. Eu posso olhar para o passado de um outro jeito, dependendo de como eu caminho lá na frente. Sendo assim, saiba que a pessoa que está se aproximando da sua filha é um homem que não pode mudar o passado dele. Mas junto com a senhora, junto com a sua filha, junto com a família, nós podemos ressignificá-la. Isso é tão maravilhoso, gente, que eu confesso para vocês que eu não ganhei só uma esposa, não. Literalmente eu ganhei uma família. Literalmente. Quem conhece sabe que eu tenho uma filha de 12 anos no primeiro casamento, que ela sempre morou comigo. E sabe como é que eu fazia quando eu me separei? Eu pegava a Letícia
E no primeiro momento ela ficou com a mãe dela, mas todos os dias eu ia pegar e deixar a Letícia na escola. E quando era domingo, antes do culto, eu ia pegar a Letícia, levava para o culto. Quando terminava o culto, ia deixar na casa dela, jantava com ela 10 horas e ia deixar na casa dela. Eu nunca deixei um dia de ver minha filha, nunca. E nunca precisei brigar para minha filha, que ela veio vindo aos poucos, aos poucos, aos poucos. Eu nem sabia o que ia dar na frente, mas eu sabia que eu não queria mais. Eu nem sabia como é que seria meu ministério lá na frente, mas eu sabia que eu não queria ter um ministério falso. Eu sabia que eu não queria mais chegar no culto ou mentir para os pastores, dizendo que eu estava vivendo um casamento bom, quando eu não estava vivendo esse caminho. Eu não quero mais para a minha vida. Eu nem sabia qual era a mulher que eu ia me encontrar lá na frente lá, mas quando eu e a Valdeira temos nossos problemas, nós olhamos, sentamos, paramos e conversamos, porque eu vivo dizendo para ela: amor, alguns caminhos eu não quero mais para a minha vida e não quero mesmo, porque a gente nem sabe como é que vai chegar no amor, como é que a gente vai chegar na mansidão. Mas você pode dizer nessa noite que você não quer o adultério, que você não quer mais a mentira, que você não quer mais viver de um jeito que você vivia. A espiritualidade começa quando a gente olha e diz: eu nem sei como vou chegar nesse canto, nesse local, como é que eu vou poder dizer, porque todo mundo fala de amor, como é que eu vou amar, e todo mundo fala de bondade, como é que eu vou ser bom? Eu não sei como é que eu vou ser bom e como é que eu vou amar muitas vezes, mas eu não sei que eu não quero mais o adultério e não quero ser ruim. Isso é o começo. Isso já é o começo. Terceiro, é uma espiritualidade que busca uma segunda chance. Tenha calma, porque os seus atos são bem menores, ou precisam ser bem menores do que o seu caráter. A gente, quando está no meio de uma situação difícil, a gente quer fazer, a gente se desespera, a gente quer reconstruir logo, a gente quer. Eu tenho acompanhado um pastor que ele viveu um momento absolutamente complicado no ministério, na vida dele, muito complicado, muito. E esse pastor está ansioso. Mas o que eu vou ser? Eu vou voltar para o ministério? Eu vou voltar para o ministério? Eu vou ser aceito? Eu não vou ser aceito? E ontem eu estava conversando com ele, eu digo: tenha calma. A questão não é o que você vai fazer, a questão é o que você tem dentro de você, é seu caráter. É o seu caráter. Mais importante do que você sair pregando, do que você sair dizendo alguma coisa, é o fruto do Espírito que você carrega dentro de você. Mais importante do que aquilo que você demonstra, é aquilo que você é. Muito mais importante do que aquilo que você faz, é aquilo que te levou a fazer. Porque os abraços podem ser falsos, os beijos podem ser mentirosos, as palavras bonitas podem ser corrompidas. Pode! Imagem a gente coloca de tudo que é jeito. Imagem a gente coloca de tudo que é jeito. Você pega um cabo feio, meu amigo. Eu vi a foto do Thiago na chamada. Você consegue fazer um Photoshop, cara, deixar o cara bonito. Imagem você faz de tudo que é jeito. Tem um texto de Atos, capítulo de número 5, que eu acho um texto lindíssimo, porque diz que os discípulos chegam e vão depositando as coisas nos pés dos apóstolos. Aí Ananias e Safira chega e faz um gesto lindo, deposita nos pés dos apóstolos. Não é depositar nos pés dos apóstolos, é o que você tem no coração, o que você tem na alma, é o que você tem como caráter. Porque o caráter cristão é você ver o mundo com os olhos de como um cristão começa a olhar. E esse caráter forjado dentro de você, aí sim uma situação de dificuldade, aí sim para te levantar agora, para andar essa segunda milha, aí sim diante da sua dificuldade, aí sim diante muitas vezes de uma falha, de um erro, você pode olhar e dizer: Senhor, eu vou fazer, calma. Olha primeiro para o teu caráter. Eu não sou psicólogo, não sou dentista também, alguns sabem,
Mas eu quero te dizer uma coisa. A minha experiência pastoral diz que mulher carente e homem carente adoram pessoas canalhas. Não entendi, pastor? Lá na minha igreja, lá a gente diz assim, ó, vocês já escutaram essa história? A mulher que se envolveu com um cara que não tem nada a ver, todo errado, vai fazer mal a ela de tudo que é jeito, e todo mundo fica dizendo assim, mulher, teus olhos, mulher, pelo amor de Deus, esse cara não presta pra você, tu faz uma ligação pra ele, ele não liga, tu fala alguma coisa, todo mundo dizendo, abre teus olhos, abre teus olhos, abre teus olhos, aí ela daqui a pouco, que foi descobrir que ela era um canalha, ela não quer mais isso nunca mais na minha vida. Vocês já escutaram a história? Aí 2 meses depois começa a namorar de novo, com pior. Pior. Aí depois termina o namoro, pastor. Por que só se aproxima essas coisas de mim? Óbvio. Você é carente. Canalha sabe o que dizer no ouvido de uma mulher carente. É presa fácil. Antes de olhar se você vai namorar com o outro, olha o que você tem dentro de você. Olha as suas carências, olha os seus medos. Olha o que você precisa trabalhar em você antes de você poder entrar no outro relacionamento. Olha o que você precisa trabalhar no seu coração. Antes de fazer, sonhe o seu caráter. Antes de falar o que vai falar, sonhe por que você vai falar. E eu não estou querendo dizer que você vai ficar numa paranoia e dizer o seguinte, não. Se eu abraçar, eu estou sendo verdadeiro ou eu estou sendo falso. Não é isso. Porque o caráter honesto faz honestidade. Mesmo que os outros sejam desonestos. Um caráter bom, bondoso, faz bondade. Um caráter que ama, exala amor. Faz um ambiente, ainda que seja um ambiente completamente complicado, ainda que os outros venham com maldade, ainda que os outros venham com um conjunto de situações que você olha o seguinte, eu quero a distância disso aí tudinho. Olha para dentro do seu caráter, porque dentro do seu caráter você pode não se corromper. Porque antes de fazer qualquer coisa, olha por que faz. Olha quem faz. Muitas vezes na minha caminhada, eu sou tentado, assim como você, diante do fracasso do amor, de sair fazendo. Eu não quero mais sair fazendo. Eu quero saber porque eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Eu nunca subi no púlpito para dar recado para ninguém. Nunca subi no púlpito da Bethesda Messejana, no púlpito de outra igreja, para dizer o seguinte, eu vou dar um recado hoje para aquele fulano que comprou meu CD e não pagou, que comprou o livro e não pagou. Nossa! Por quê? Porque eu acho que isso aqui é outra coisa, é outro ambiente. Meu caráter precisa ter perdão, precisa ter misericórdia. Eu nunca olhei para ninguém para me fazer de coitadinho diante de alguém. Você viveu uma situação extremamente complicada. Agora vai lá e se vitimiza na frente de todo mundo. Cuidado com as vitimazinhas. Eu sou um coitadinho. Você não cresceu, não virou homem. Você não virou mulher. Mas olha o que o fulano fez comigo. Olha que todo mundo me pisa. Olha que onde eu chego todo mundo. Trabalha o teu caráter. Trabalho que você tem dentro de você, para quando você chegar no outro emprego, você não achar que está todo mundo contra você de novo. Para quando você tiver uma segunda chance no ministério, você não olhar para todo mundo e dizer que está todo mundo te acusando, te apontando o dedo, porque muitas vezes é o seu dedo, são os seus olhos, é a sua culpa, que você não conseguiu trabalhar direito.
conseguimos trabalhar direito, a nossa tendência é que a gente caia de novo. E de novo. E de novo. Então, antes dos atos, olha o caráter. E quarto e último, a espiritualidade que anda a segunda légua, que é renovada mesmo diante de momentos complicados, é uma espiritualidade que encontra a essência nas relações e não na solidão. Sabe por que a gente caminha como igreja, irmãos? Sabe por que eu ainda continuo acreditando na igreja? Porque aqui é o local onde eu abraço uma pessoa e existe uma possibilidade daquela pessoa ser e mostrar amor a mim, e ter caráter, e mostrar Cristo a mim. Sabe por que eu acredito na igreja ainda? Porque eu acredito profundamente que eu posso ter experiências com Deus no solitário. Mas eu acredito profundamente que o reino de Deus só é feito no coletivo. Sabe por que quando eu estava só, quando eu estava caído, quando eu estava batido, quando eu estou só diante de um problema, eu lembro do fulano, eu lembro do Beltrano, eu lembro do pastor, eu lembro do ciclano. Por quê? Porque nessas horas, os outros podem ser mão e braço de Deus para nós. E quando o outro está caído, abatido, nós podemos ser os braços, os pés de Deus para o outro. Porque a espiritualidade é feita nesse coletivo, nesse ambiente que a gente chega aqui arrasado, e quando se começa a tocar uma canção, quando se começa a escutar uma palavra, quando se começa a dar um abraço em alguém, cura começa a acontecer, restauração começa a acontecer, e a gente olha diante de um fracasso da vida e enterra mais a cabeça e fica absolutamente solitário e dizendo: Deus tem que me resgatar onde eu estou. E eu volto a dizer, experiências com Deus podem ser vistas no singular, cada um, mas o reino de Deus é feito no coletivo. E a espiritualidade do Senhor para a nossa vida não é espiritualidade egoísta, que a gente fica apenas no nosso canto, mas é uma espiritualidade que sai, que transforma, que exala para as outras pessoas. E por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu testemunho de que Deus resgata para nos dar uma segunda chance. Desde que o caráter que nós possamos ter seja um caráter que glorifica o nome do Senhor. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.